suas pernas aí, fique à vontade. Eu queria pedir, se você puder abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos 9. Aleluias. Atos capítulo 9, versículo 1. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviu uma voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aleluias, aleluias. Que palavra tão poderosa, tão especial para o nosso coração. E talvez alguns de nós já até ouvimos essa mensagem, até já ouvimos essa história, mas se você não ouviu, eu queria te situar nesse texto. Um dia, Saulo, conhecido até então por ser um homem que perseguia os cristãos, matava, os lançava os presos, esse homem um dia ele sai decidido mais uma vez a prender alguns daqueles homens que, segundo ele, mereciam a morte, que eram aqueles que seguiam a Cristo. E ele sai, ele pede algumas cartas de autorização para que eles pudessem levar preso homens e mulheres. E aquele homem, no seu caminho, no seu trajeto, chamado o caminho de Damasco, um caminho conhecido por todos ali naquela região, e ele caminhando por ali, de repente uma luz brilha dos céus, e aquela luz incandescente ali, que o faz cair pelo chão, e ele cai no chão ali sem entender nada, junto com alguns homens que estavam junto com ele, e de repente ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então ele tenta entender o que está acontecendo. Ele diz: olha, quem és tu? E ele diz: olha, eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. E naquele momento ele não entende nada, e ele começa a tentar entender o que estava acontecendo. Os homens que estavam com ele ficam ali emudecidos, eles não falam nada, não ousam falar nada. E Saulo caído no chão, e então não apenas lançaram no chão, mas agora ele percebe, quando ele se levanta, ele percebe que ele não enxergava nada. Ele percebe que os seus olhos agora foram fechados, embora eles estivessem abertos, mas ele estava cego. Aquela luz incandescente, que era a própria glória de Deus ali, fez com que ele ficasse cego. E a Bíblia diz que ele fica cego por 3 dias, até que Deus fala com um homem chamado Ananias, para que ele fosse até onde Saulo estava e pudesse orar por ele. E essa história, agora que você está situado nessa história, esse texto sempre me chama a atenção por algumas verdades espirituais aqui. Esse texto sempre me chama a atenção porque é um texto rico de alguns direcionamentos para o nosso coração. E o primeiro deles era que uma das coisas que mais me chama a atenção é que esse homem, que até então chamado Saulo, ele caminhando por ali, ele recebe uma direção de Deus para que ele fosse e entrasse até uma determinada cidade. Agora me pergunto, como que um homem que recém ficou cego seria capaz de entrar dentro de uma cidade? Seria capaz de entender o lugar que Deus tinha para ele? Como que um homem que tem uma experiência, acaba de ter uma experiência com Deus, e que eu oro para que eu e você tenhamos uma experiência como essa? Eu abro um parênteses para dizer que eu não sei o que Saulo viu ali,
ao ponto de fazê-lo com que ele decidisse abandonar tudo e viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Eu não sei decifrar em perfeição o que Saulo pôde enxergar naquela luz que trouxe convencimento ao coração dele. Não era uma luz qualquer, não era uma visão qualquer, mas ele enxerga algo que decide ao seu coração, que traz decisão ao seu coração de abandonar tudo e viver tudo que Deus tinha de novo para a vida dele. Já imaginou se hoje Deus nos permite ver essa mesma graça, esse mesmo brilho do céu sobre o nosso coração, ao ponto de nós olharmos para isso e dizer assim: olha, eu estou disposto a abandonar tudo e viver exatamente aquilo que Deus tinha para a minha vida. Agora, a luz do Espírito faz Paulo viver duas coisas que me assustam aqui. A primeira delas é que a luz faz com que Paulo caia. Algumas pessoas dizem que ele estava montado a cavalo, ele literalmente caiu do cavalo. A segunda coisa que faz é aquela que nós acabamos de dizer, e ele fica cego. Agora, como alguém tem uma experiência com Deus e cai no chão e fica sem enxergar? Humanamente falando, isso parece uma loucura, porque nós imaginamos ter uma experiência com Deus e estarmos de pé. Sabe o que eu entendo aqui? Que antes de Deus construir uma estação nova na nossa vida, Ele precisa nos desconstruir. Antes de Deus fazer algo novo na nossa história, Ele precisa desconstruir o que foi construído de forma equivocada e precipitada. Antes de Deus restaurar e levantar tudo aquilo que Ele deseja estabelecer na nossa vida, Ele precisa desfazer. Por quê? Porque Deus não vai construir algo novo numa estrutura velha. Deus não vai fazer algo novo na minha e na sua vida com a estrutura do passado, com a estrutura que não serve mais para essa nova estação. Deus lança Saulo ao chão como se ele dissesse: toda a sua estrutura hoje não serve de nada. Saulo, todos os seus méritos, Saulo, todas as suas conquistas, Saulo, todos os seus reconhecimentos humanos não servem de nada. Para a próxima estação eu preciso te lançar ao chão para que eu possa te levantar. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Deus ensina para Saulo naquele momento que não importasse o grau mais alto que ele conquistasse aqui na terra, diante de Deus ele seria reduzido ao pó. Eu preciso dizer isso ao teu coração. Não importa a proporção das nossas conquistas, diante de Deus elas nada significam. Os nossos reconhecimentos, os nossos méritos, as nossas vitórias, diante de Deus eles não representam absolutamente nada. Porque Deus não nos ama mais se nós acertamos ou se erramos menos. Deus não nos ama mais se nós somos capazes de algo ou se não somos capazes de algo. As nossas ações não surpreendem a Deus. As nossas conquistas, elas não surpreendem a Deus. Elas não despertam o olhar de Deus e dizem assim: olha, meu filho, ele está com uma posição elevada. Deus lança Saulo ao chão para dizer assim: meu filho, eu prefiro te ver perder do que te ver perdido. Eu vou dizer isso outra vez ao meu e ao teu coração nessa manhã. Deus prefere nos ver perder do que nos ver perdido. Ele prefere nos lançar ao chão em alguns momentos, porque diante de Deus, diante da presença de Deus, nem toda queda é um fracasso, às vezes é só um recomeço. Diante de Deus, nem toda queda representa uma derrota, muitas das vezes representa a tua maior vitória. Existem tropeços na nossa vida, existem fracassos na nossa vida que na nossa ótica, elas representam o fim da nossa história. Para Deus só representa o começo de um novo tempo. Cair nas mãos de Deus é melhor do que cair nas mãos dos homens. Se Saulo tropeça e ele cai diante dos homens, se Saulo cai e ele tropeça diante das pessoas, talvez para muitos isso nada significaria, mas diante de Deus, eu quero dizer isso hoje, olhando nos teus olhos aqui nessa manhã. Diante de Deus, Deus nos permite alguns tropeços na nossa vida, para que Ele mesmo possa nos levantar. Talvez algumas coisas não aconteceram como você planejou, mas o fato de não estar no teu plano não significa que elas fugiram do plano de Deus. O fato de não estar no teu planejamento, não estava no teu cronograma, não estava no roteiro de Paulo encontrar com Cristo no meio do caminho, não estava no plano de Paulo enfrentar uma situação de ser lançado ao chão, não estava no cronograma de Saulo ter que lidar com a situação talvez das mais terríveis que alguém poderia dizer. Imagina alguém da alta sociedade, Saulo, mesmo sendo um judeu, mas ele também tinha a autonomia romana, ele também era um fariseu, ele também tinha autoridades ali onde ele estava.
Mas embora o encontro com Cristo não fosse planejado por ele, mas estava exatamente no plano celestial do Senhor. Eu preciso deixar uma palavra profética ao teu coração nesta manhã. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que você não estava esperando, mas elas estão nos planos de Deus, para que Deus possa te permitir acessar uma nova estação, para que Deus te faça ver coisas que antes você não via, para que Deus te faça provar de experiências que antes você não via. Tem coisas que não estão no teu plano, mas elas permanecem no plano de Deus. Alguém crê nessa palavra aqui, meu irmão? Elas permanecem no cuidado do Senhor, elas permanecem na provisão do Senhor, elas permanecem, meu irmão, integralmente, totalmente nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Se você crê nessa palavra, eu queria que você aplaudisse a Jesus nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado porque o teu plano permanece em nós. Agora acontece algo terrível diante dessa jornada, porque agora, além de estar no chão, agora ele está cego. Sabe o que eu tenho entendido diante do Senhor? Deus tira a visão de Saulo, ou melhor, Deus tira a vista de Saulo, porque Deus tinha o interesse de abrir os olhos espirituais que ele não tinha ainda. Deus tinha o interesse de entregar uma nova visão para ele. Muitas das vezes Deus nos permite fracassar em algumas áreas, Deus nos permite passar algumas dificuldades, Deus nos permite deixar de ver algumas coisas, para que Deus possa estabelecer uma nova visão sobre o nosso coração. Por isso que o tema dessa manhã é justamente esse, uma nova visão. Deus quer tirar dos nossos olhos algumas coisas que nós estamos enxergando demais. Saulo fica cego para que ele pudesse ver. Isso não parece um paradoxo muito confuso? Deus o faz ficar cego para que ele pudesse abrir os seus olhos espirituais. Deus tira a vista para que pudesse lhe entregar uma visão. Deus o impede de ver algumas coisas. Sabe porque eu acredito que um dos grandes problemas que nós enfrentamos na nossa jornada, o que nos impede de acessar uma nova estação na nossa vida, é que nós estamos enxergando coisas demais. E enxergar coisas demais parece algo bom, mas na verdade muitas das vezes representa algo muito perigoso. E enxergar coisas demais nos faz enxergar coisas terrenas que nem sempre Deus gostaria que nós pudéssemos enxergar. Porque dependendo daquilo que a gente vê, a gente pode se confundir. Dependendo daquilo que a gente começa a enxergar, nós começamos a idealizar coisas que não representam a verdade, porque os nossos olhos nos enganam muitas das vezes. Os nossos olhos nos iludem muitas das vezes. Enxergar demais é um problema. Nenhum de nós suportaria ser capaz de enxergar tudo o que está acontecendo na sua vida. Nenhum de nós suportaria ter uma visão tão clara, tão panorâmica de todas as coisas, porque tem coisas que Deus não nos permite ver para que Ele possa nos proteger. Tem coisas que Deus nos impede de ver para que nós possamos ser guardados. Tem coisas que Deus nos impede de ver para que Ele possa nos livrar de algumas coisas. Porque às vezes o nosso problema é simplesmente esse: nós estamos enxergando coisas demais. Quem enxerga coisas demais na terra, deixa de ver coisas espirituais celestiais que Deus tem reservado para nós. Quem caminha por aquilo que está vendo, por aquilo que está enxergando, vai parar diante das tribulações, porque a tempestade, as dificuldades, elas vão te assustar. Você já imaginou? Olha que aprendizado Jesus nos entrega um dia quando Ele está com os discípulos lá no mar da Galileia. Jesus estava dormindo no barco enquanto os discípulos estavam desesperados. Imagina que Jesus fecha os olhos naquele momento, enquanto os discípulos estavam de olhos abertos. O que Jesus estava ensinando? Que muitas das vezes nós vencemos as tempestades não olhando para elas. Quando foi que Pedro ficou desesperado? Foi quando ele viu as ondas. Foi quando ele enxergou as ondas balançando para lá e para cá. Muitas das vezes ver algumas coisas nos atrapalham na nossa jornada. Nós vemos tudo que é coisa, nós vemos os noticiários, nós vemos os jornais, nós vemos o caos, nós vemos as situações, nós vemos a economia, nós vemos as notícias ruins, nós vemos tudo que está acontecendo ao nosso redor. E justamente por isso que nós não conseguimos enxergar aquilo que está no campo do sobrenatural.
Às vezes o fato de ver coisas demais sobrecarrega a nossa mente a tal ponto que o nosso espírito não consegue atuar e enxergar aquilo que está no campo do sobrenatural. Às vezes já percebeu quando nós estamos apaixonados ali, quem sabe pelo carro que você compra, pela casa que você compra, quem sabe pela sua empresa que começou, você fica ali feliz da vida, mas você começa a enxergar o primeiro problema. Quando enxergou o primeiro problema, aí você desanima. Não é assim? Quando alguém acabou de casar, feliz da vida, até enxergar o primeiro defeito, até enxergar a primeira dor de cabeça, até descobrir, meu Deus do céu, que aquele ser humano sempre vai esquecer as meias ali, jogadas pelo chão, a toalha em cima da cama. Tem problema que está em ver, tem problema que está em enxergar. E não é um problema ver, o problema é quando aquilo que eu vejo é maior do que aquilo que eu creio. O problema não é ver aquilo que é ruim, o problema é deixar aquilo que eu vejo ser maior do que as minhas convicções, do que aquilo que Deus lançou sobre o meu coração. Por isso, uma das estratégias do diabo contra a nossa vida, sabe qual que é? É nos fazer ver coisas que não são verdades, é criar coisas no nosso pensamento que não são verdades. Você já viu quando alguém está em crise emocional, como que é? Quando alguém está em crise emocional, ela basta receber uma mensagem dizendo: oi, bom dia. Já deve pensar: meu Deus, alguma coisa deu errado. Basta um telefone tocar, ela já pensa: meu Deus, o mundo está desabando, está tudo dando errado. Basta um primeiro sinal de qualquer coisa, que ela já começa a idealizar coisas que não são realidades, não são verdades. Saulo estava tão regado de guerras, ele tinha tanto sangue nas mãos dele, ele tinha tantos processos aí terríveis na vida dele, que ele imaginava que aquela luz poderia ser qualquer coisa menos Deus. Quando nós enxergamos coisas demais na terra, nós vemos só o que é da terra, mas não vemos o que é do céu. Nós enxergamos o que está na terra, mas não vemos o que está no sobrenatural. Nós enxergamos tudo que está ao nosso redor. Experimenta passar um dia inteiro vendo notícia no jornal, para você ver se a sua fé não é abalada. Experimenta passar um dia inteiro ouvindo aquela criatura fofoqueira falando mal de outra pessoa, para ver se você não desanima. Experimenta prestar os seus ouvidos para aquela pessoa lá que só fala de tudo que está dando errado na vida. Experimenta dar ouvidos para isso, para você ver. Nós enxergamos o que é da terra e deixamos de ouvir o que é do céu. Enxergamos o que está na terra e deixamos de entender o que está sendo revelado dos céus. Nós começamos a enxergar o que a terra está dizendo e deixamos de ouvir o que o céu está dizendo. Por isso que Deus precisa deixar Saulo cego no chão, para que ele pudesse enxergar. E olha que coisa interessante, não apenas deixa o Saulo cego, mas diz que os seus amigos que estavam ao seu redor ficaram emudecidos. Olha que coisa maravilhosa. Tem momento da nossa vida que a melhor coisa que nós temos é não ter ninguém para dar opinião do nosso lado. Tem momento de livramento de Deus que Deus precisa emudecer as vozes que possam atrapalhar a nossa jornada. Eu quero declarar algo ao teu coração, que Deus hoje está silenciando ruídos dos seus ouvidos. Deus está tirando dos seus olhos aquilo que está atrapalhando a tua jornada. Deus está limpando os seus ouvidos. Deus está limpando a tua visão, para que você só possa ouvir a voz dele e enxergar a direção que ele tem para o teu coração. Como ele disse: Saulo, entra naquela cidade e eu vou direcionar a tua vida a partir daqui. Entra naquela cidade que eu vou dizer para você onde é que você vai. Deus está hoje limpando dos seus ouvidos todo o ruído, limpando da sua jornada tudo aquilo que estava atrapalhando a sua caminhada, para que você possa ouvir o que os céus estão falando ao teu respeito. Alguém crê nisso aqui, igreja? Eu queria que você segurasse nas mãos de alguém e fala: meu irmão, se prepara para começar a enxergar coisas sobrenaturais, começar a enxergar coisas novas dos céus, começar a provar de coisas sobrenaturais. E olha que coisa tão poderosa no versículo 11. Deus fala para Ananias no versículo 11: o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar, limpou-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Olha que chave sobrenatural tem aqui. Saulo estava fazendo o quê? Orando e tendo uma visão. Peraí, o homem que há 3 dias atrás ele estava para matar os cristãos, agora 3 dias depois ele está orando e tendo uma visão. Cego, sem comer, sem beber, em jejum 3 dias.
orando e tendo uma visão. Olha que coisa tão interessante. Olha como que em 3 dias de um encontro real com Cristo algo pode acontecer. Como que numa experiência real com Cristo algo pode acontecer. Em 3 dias ele fica cego, mas no 3º dia ele tem uma visão. Olha que coisa interessante. Como que um cego pode ter uma visão? Sabe o que eu tenho aprendido em Deus? Que fechar os nossos olhos é enxergar o céu pelo lado de dentro. Muitas das vezes fechar os nossos olhos significa começar a ver algumas coisas. Já percebeu quando você quer enxergar alguma coisa, imaginar alguma coisa? Geralmente a gente não imagina de olho aberto. Geralmente a gente tem que fechar os nossos olhos para começar a imaginar alguma coisa. Porque nós precisamos primeiro eliminar o que os nossos olhos estão vendo demais, para que o nosso espírito seja ativado. Então, com os olhos ali claramente cegos, sem poder enxergar, Saulo tem uma visão. Ou seja, ele perde a vista para ganhar uma visão. Ele perde a vista para ganhar o que o céu tinha para entregar ao seu coração. Com seus olhos sem poder ver. Qual é o momento que nós mais temos experiências com Deus? Muitas das vezes, sabe quando que é? Quando nós estamos dormindo, sonhando. Quando nossos olhos são fechados. É a hora que a gente tem um sonho e fala assim: meu Deus, Deus falou comigo hoje. Quando a gente ora, fecha os olhos e começamos a fechar os nossos olhos e começamos a imaginar o que Deus podia gerar no nosso coração. Sabe que eu tenho clamado aqui nesta manhã para o meu e para o teu coração? Que os nossos olhos sejam fechados para tudo aquilo que está impedindo de enxergar a vontade soberana de Deus para o nosso coração. Que os nossos olhos humanos sejam restritos, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que Deus coloque um filtro nos nossos olhos, para que Deus coloque um filtro em nós. Saulo está lá sem poder enxergar, mas está tendo uma visão. Ele não está podendo ver, mas ele está tendo uma visão de algo novo. Ele não está podendo enxergar durante 3 dias, mas uma visão chega no coração dele, dizendo: alguém vai vir aqui, vai impor as mãos e os seus olhos vão ser abertos. Deus deixa claro para Saulo, dizendo assim: olha, eu estou te colocando num lugar de dependência. Deus tira as estruturas. Já experimentou ficar de olhos fechados? Como que é? Nós não conseguimos dirigir um carro, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos levantar nem da nossa cama, nós não conseguimos nem escovar os nossos dentes, nós não conseguimos sair na rua com olhos fechados. Deus estava ensinando para Saulo: não é os teus olhos que te farão alcançar o destino que eu tenho para a tua vida, não é a tua capacidade. Deus permite algumas estruturas saírem do nosso lugar, Deus permite algumas estruturas saírem diante de nós. Imagina qual grau de insegurança ele poderia estar ali, qual grau de medo ele poderia estar ali, qual grau de temor ele poderia estar ali. Mas uma coisa ele estava falando, ele estava dizendo, quem sabe orando ao Senhor, dizendo assim: Deus, será que eu vou voltar a ver de novo? Será como é que vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser o meu futuro? Eu acredito que naquele momento ali, Deus estava entregando ferramentas novas para ele. Naquele momento Deus começou uma reconstrução na vida dele. Naquele momento Deus começou um momento de sacudir a vida dele ali. Por quê? Porque naquele momento ele não conseguia enxergar mais nada, a não ser a própria voz do Espírito aos seus ouvidos. Tem hora que a única coisa que vai nos restar é a voz do Espírito ao nosso coração. Tem hora que a única coisa que precisa nos restar é a voz do Espírito no nosso coração, para ver, para enxergar qual é a direção que Ele tem para o nosso coração. Qual é a direção que Ele tem para nós? Eu vou te dar um conselho aqui hoje, que eu acho uma das coisas mais maravilhosas. Tira um tempo para desintoxicar os seus olhos de muitas coisas. Desintoxica de algumas coisas que estão sobrecarregando os teus olhos, a tua mente, a tua cabeça. Estão te sobrecarregando de coisa demais. Estão te sobrecarregando ao ponto de você não conseguir enxergar o que Deus tem gerado para a tua vida. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele fala assim: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Cristo lá, você vai ouvir, vai receber as direções que Ele tem para o teu coração. Tem hora que você precisa ir para um lugar de isolamento, e estar distante não é estar desconectado, mas muitas das vezes é para proteger o que Deus tem gerado em nós. Saulo estava sendo gerado para algo novo. Saulo estava sendo gerado para um tempo novo na sua vida.
Então Deus o faz estar no lugar ali, longe de outras vozes, longe de outras influências, longe de outras pessoas, longe de outras opiniões. Por isso que tem momentos da nossa vida que Deus começa a afastar algumas coisas da nossa jornada. Quando você decide ver algo novo, algumas coisas começam a sair do nosso redor. E acontece algo interessante, quando Deus manda Ananias ir até Saulo, orar por ele. Olha que coisa interessante. O motivo pelo qual Ananias iria até ali, era para orar, para que Saulo pudesse voltar a ver. Essa era a missão que Deus tinha entregado para este homem chamado Ananias. Agora a pergunta é, se Deus deixou Saulo cego, por que Ananias tinha que ir lá e orar por ele? Deus não pediu para ninguém orar para Saulo para deixar ele cego, mas precisa chamar alguém para orar para que ele possa enxergar. Deus não precisa pedir para ninguém orar por Saulo, dizendo assim, fecha os olhos dele agora, não. Deus simplesmente aparece, Saulo fica cego, mas agora Deus envia um Ananias para que os olhos dele fossem abertos. Olha que coisa interessante aqui, para trazer um tempo onde Saulo não podia ver, Deus não chama ninguém. Mas para abrir os olhos de Saulo, Deus chama esse homem chamado Ananias, para que ele pudesse orar, para que Saulo pudesse voltar a ver. Peraí, mas Deus não poderia simplesmente falar assim, Saulo, volte a ver agora imediatamente? Saulo, que os seus olhos sejam abertos agora imediatamente. Deus precisaria de Ananias. Deus precisaria desse homem chamado Ananias. Obviamente que Deus não precisa de ninguém. Mas quando Deus começa a abrir a visão de Saulo, Deus também queria abrir a visão de Ananias. Porque o primeiro questionamento de Ananias, quando ele vai olhar por Saulo, é assim, peraí Deus, o senhor está confuso. Saulo, esse perseguidor aí, esse homem que matou os cristãos, esse homem cheio de defeito, esse homem com um passado terrível, esse homem que errou tanto na vida, esse homem que o senhor está escolhendo aí. E Deus olha para Ananias e fala, ele é tudo isso, mas ele também é meu vaso escolhido. Ele é muito pior do que isso que você pode imaginar, mas ele é escolhido por mim. Da mesma forma como Deus estava abrindo os olhos de Saulo, Deus também estava fazendo com que Ananias pudesse enxergar algo novo no mundo espiritual. Porque Ananias estava numa redoma limitada da sua vida, que ele não conseguia enxergar que Deus poderia também entregar oportunidades para outras pessoas viverem algo novo. Então Deus dá uma ordem para Ananias, você vai até lá e vai orar por ele. Você vai até lá e vai enxergar o que eu estou vendo na vida dele. Você vai até lá e você vai ver com seus próprios olhos o que eu estou fazendo na vida dele. Ananias, você só vai obedecer minha direção. Você vai até lá e você vai enxergar o novo Saulo que eu estou gerando agora. Porque para muitas pessoas Deus precisa fazer isso. Tem pessoas que Deus tira do nosso lado, mas tem outras que Deus aproxima para que elas possam ver aquilo que Deus está fazendo de novo na nossa vida. Tem pessoas que conheceram o teu passado, mas não conheceram ainda o futuro que Deus está gerando na tua vida. Tem gente que conheceu quem você foi, mas não conhece ainda quem você está se tornando. Porque para Deus, Deus não está interessado onde você caminhou, o que você já fez, o que você já caminhou da tua vida, os lugares que você já esteve, quem você já foi. Para Deus isso nada importa. O que importa para Deus é quem você está se tornando nele. É o novo Saulo que você está sendo gerado. Meu irmão, Deus não está preocupado com o teu passado, até porque Ele não depende do teu passado para mudar a tua história. Deus pega um Saulo cheio de defeitos, um homem com milhares e milhares e milhares de pecados cometidos, mas Deus pega aquele homem e diz, esse é um vaso escolhido para mim, esse é o homem que eu chamei para cumprir a missão. Sabe o que Deus estava ensinando para Ananias? Ananias, não é a tua capacidade, não é a tua instrução, não é a sabedoria, não é o entendimento humano capaz de mudar a vida de alguém, mas é quando Deus decide entregar uma nova visão para alguém, independente das suas limitações. Sabe o que me faz crer aqui nessa manhã? Tem pessoas aqui neste lugar que estão vivendo o seu pior momento da sua vida, foram lançadas no chão, têm passado momentos difíceis, têm passado dificuldades, passou uma dificuldade, quem sabe na sua família, quem sabe na tua empresa, quem sabe nas tuas emoções, mas é nesse momento que Deus te chama para transformar a tua realidade numa nova estação. O teu momento não define a tua história. Você pode estar no momento de ser lançado ao chão, mas ainda assim Deus não descarta ninguém, Deus não despreza ninguém, Deus não abre mão de ninguém. Você pode estar na pior fase da tua vida e Deus ainda assim olhar como olhou para Saulo, dizendo, está ali alguém que eu escolhi para esse novo tempo. Alguém crê nessa palavra, meu irmão? Deus está falando com alguém aqui hoje. O teu passado, o lugar que você veio, não vai impedir a nova estação que Deus tem para a sua vida. Deus, mas já deu errado. Deus, mas eu já caí do cavalo. Deus, mas eu já me machuquei. Deus fala, filho,
Não importa o lugar até onde você chegou, o que importa é até onde que eu vou te levar. De onde você veio não importa até onde que eu posso te levar. O teu passado não impede a nova estação que Deus está gerando de novo para a sua vida. Tem gente que está aqui hoje preocupado com o teu passado, mas Deus está falando: filho, é tempo de rasgar o teu passado. É tempo de você parar de olhar para trás, parar de enxergar e enxergar a nova visão que Deus tem para a sua vida. Tem um novo homem, tem uma nova mulher sendo gerada aqui nessa manhã. Alguém crê nisso aqui, meu irmão? Você pode dar um tapa na mão de alguém e falar: se prepara para viver a nova estação. Eu já posso ver, eu já posso ver, eu já posso ver, eu já posso ver. Se alguém crê nisso aqui, dá um prazo de vitória a Jesus. Começa a glorificar e aplaudir a Ele aqui nessa manhã. Ele nos chama no nosso pior momento. Aquele claramente era a pior fase de Saulo, cego no chão sem poder comer. E Deus fala: está aí do jeito que eu quero. É esquisita a matemática de Deus. Como que nós escolheríamos alguém para a nossa vida? Como que você escolheria alguém para caminhar, para trabalhar na tua empresa? Como que você escolheria um marido, uma esposa para a tua vida? Como que você escolheria os seus melhores amigos no melhor momento? Isso é um fato. Ninguém vai querer alguém do teu lado quebrado. Se eu pergunto para as meninas solteiras da igreja: qual que é o homem que você quer? Não, primeiro tem que estar bem resolvido financeiramente. Não quero pagar conta de ninguém. Se eu pergunto para os homens: como que é a minha mulher de Deus para a sua vida? Não, tem que estar pelo menos bem resolvido. Pelo menos não estando com o nome sujo, tá bom. Como você vai contratar alguém? Não, eu quero contratar alguém que seja pelo menos com um bom currículo, recheado ali de especializações. Essa é a matemática humana. Essa é a matemática humana. A matemática de Deus é esquisita. Deus derruba Saulo no chão, deixa ele literalmente sozinho, sem enxergar, cego. Aí Deus fala: tá do jeito que eu quero agora, tá da maneira que eu quero agora. Peraí, mas não era mais bonito Deus chamar ele montado num cavalo, como um soldado roubando ali para matar todo mundo? Não, não é esse perfil que Deus está contratando. Deus não está chamando os habilitados, Deus não está chamando os capacitados, Deus não está chamando os bons currículos, não. Eu acho engraçado, eu vou abrir um parênteses para dizer aqui que Lagoinha é uma igreja muito diferente, porque é cada curva de rio que vem parar aqui nesse lugar, meu irmão. Você está do lado de um aí, ó. Você sentou do lado de alguém com testemunho, fala: graças a Deus pelo teu testemunho. Aqui só entra, gente, aqui, ó, meu irmão, aqui só entra quem já deu trabalho nessa vida. Aqueles crentes bonitos assim, não passa nem na calçada. Aqueles com aquela aparência, sabe, soberana, não rola, não vira. Aqui quem vem é quem Deus fala assim: é o Saulo, caiu no chão, tá machucado, tá sem ver. Aí Deus fala: é esse que eu escolho, é desse jeito que eu quero. Mas o meu passado é feio. A única pessoa que tem um passado bonito é Lúcifer, mas o futuro dele é de condenação. É melhor ter um passado feio, mas ter um futuro na presença de Deus. Quem crê nisso aqui, meu irmão? É melhor ter um passado de Saulo. Na verdade, meu irmão, nenhum de nós gostaríamos de ser amigo de Saulo. E eu vou te falar o porquê. Alguns teólogos dizem que Saulo, no mínimo, deve ter matado pelo menos de 100 a 200 cristãos à espada, a sangue frio, diante dos olhos dele. Saulo, de 100 a 200 homens, Saulo já tinha mandado direto para o céu, mais de 100. E ele tinha pedido carta para matar mais. Ele tinha fome, ele tinha sede por matar todo mundo. Se Saulo fosse cumprir uma pena, ele com certeza seria uma prisão perpétua. Não tinha saída para ele. Se fosse nas leis de hoje, com certeza, com esse histórico aqui, nós teríamos medo de sentar até do lado de Saulo. Com esse histórico aqui, nós não sairíamos nem para jantar com Saulo. Agora você percebe por que Ananias está com medo de ir até lá? Olha se na sua Bíblia diz isso também. Olha só, versículo 13, aí no capítulo 9, versículo 13. Ainda no capítulo 9, versículo 13, diz assim, olha:
Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Peraí, eu tenho ouvido muita coisa. Está todo mundo sabendo quem era Saulo, de tudo que ele tem feito. Ele tem matado todo mundo. Versículo 14. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Versículo 16: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Versículo 17: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Quem pode aplaudir ao Senhor por essa verdade aqui, meu irmão? Ananias questionou a Deus. Deus falou: não estou te perguntando nada, Ananias, só obedece a minha direção, só segue o que eu estou te falando, Ananias. Mas Senhor, esse homem veio aqui para matar todo mundo. Senhor, esse homem é um problema, esse homem vai dar trabalho para nós. Deus falou: só vai, Ananias, vai, Ananias, porque esse homem já está com a visão nova, ele já está enxergando coisas novas. Sabe o que muda na minha e na tua vida, meu irmão? Não é o nosso histórico, mas é a visão que nós carregamos, porque a visão, ela fala de futuro, a visão não fala de passado. Ninguém tem uma visão para falar: eu tenho uma visão do que aconteceu no passado. Não, a visão é sempre apontada para o futuro. Quando você começa a ter visões novas do Senhor, uma pessoa começa a viver quando ela começa a enxergar coisas do futuro. Uma pessoa começa a se alegrar quando a sua visão é transformada para coisas do futuro. Por isso que o diabo quer arrancar de muitas pessoas é a capacidade de enxergar o que Deus tem gerado na tua vida hoje. Por isso que Satanás sempre vai tentar virar o teu rosto para olhar para o teu passado e enxergar no teu passado alguém que não pode ver a mudança, alguém que não pode ver algo novo. Mas a visão do céu, filho, transiciona a tua visão, começa a enxergar o que está pela frente. Por isso que o apóstolo Paulo foi que escreveu lá, quem sabe lá em Filipenses 3:3, não esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Quem sabe foi com a visão nova que Saulo começou a escrever a carta aos Romanos, lá no capítulo 8, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem sabe foi com a visão nova que Saulo escreveu agora como Paulo, lá em Romanos 8:35, dizendo: porque Deus escolheu as coisas loucas nesse mundo, as que não são, para confundir aquelas que são. Quem sabe foi diante de tudo isso, lá em 1 Coríntios, que o Senhor disse para Saulo, dizendo: porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Quem sabe foi diante de uma nova visão que Deus entregou para Saulo, dizendo lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem sabe foi por isso que Saulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses, dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem no Senhor. Ele disse também lá em 2 Tessalonicenses, do capítulo 4 em diante, dizendo: fortaleçam-se sempre no Senhor, fortaleçam-se sempre do Senhor. Quem sabe foi lá que ele disse em 1 Timóteo, dizendo: ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja louvor. Quem sabe a partir dali que Saulo começou a escrever cartas e mais cartas, dizendo: eu estou vivendo uma coisa nova do Senhor, eu estou enxergando algo novo do Senhor. Quando a tua visão muda, o teu futuro começa a mudar também. Quando a tua visão é mudada, o destino do teu futuro começa a ser transformado. Quando a tua visão é mudada, tudo que está pela frente começa a ser mudado, porque o que define o teu futuro não é o teu passado, mas é a visão que o céu plantou no teu coração, mas é a visão que o céu plantou sobre a tua vida. Eu quero convidar hoje alguém aqui, meu irmão, alguém que crê junto comigo aqui nessa manhã, a começar a enxergar coisas novas pela frente, a começar a enxergar coisas que ninguém está vendo. Quem sabe foi ali naquele momento que agora, como Paulo, ele escreve lá, quem sabe lá em 1 Coríntios, dizendo assim: olha, nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos por fé. Eu não estou me limitando àquilo que os meus olhos estão enxergando, eu não estou me limitando àquilo que a minha capacidade humana me faz ver, mas eu estou com uma nova visão do céu sobre a minha vida.
Quando alguém vier falar do teu passado, você fala assim: isso aí foi muito pior do que você pode imaginar. Mas o que você não sabe ainda é o futuro que Deus está reservando para a minha vida, o futuro que Deus tem para a minha casa, o futuro que Deus tem para a minha família. Sabe o que eu tenho orado aqui, meu irmão, sobre a mim, sobre a sua vida aqui neste lugar? Que Deus comece a mandar para essa casa, comece a mandar para esse lugar pessoas que estão no seu pior momento, na sua pior fase, no pior ciclo da tua vida. Sabe, esses dias atrás eu orei por uma pessoa, chegou para mim e falou assim: pastor, mas eu não tenho como mais sonhar com a família, eu não tenho mais como. Eu falei: mas por que? Me conta, por que você crê que não tem mais como? Ela falou: tem quase um ano que eu me divorciei. Eu falei: e por que você divorciou? Por curiosidade. Ela falou: eu cansei de ser agredida de todas as formas, mas eu não acredito que tem um futuro para mim ainda. Eu falei: minha irmã, a minha oração não pode mudar o teu passado, não pode mudar as dores que você enfrentou, não pode mudar as frustrações daquilo que você já viveu. Mas a minha oração hoje é para que você possa enxergar que ainda pode ter uma família muito feliz. O que você viveu não foi um casamento, o que você viveu foi uma prisão, o que você viveu foi uma tristeza. Mas eu oro para que você possa viver uma família de verdade, para que você possa saber o que é uma família de verdade, para que você possa ter alguém, quem sabe um homem de Deus, e eu creio nisso, minha irmã. Você vai caminhar de mãos dadas servindo a Jesus com Ele. E eu falo isso aqui com essa live ligada. Sabe uma coisa que a igreja cristã não aprendeu? Não aprendeu a lidar com as crises terríveis da nossa, com os fracassos que acontecem na nossa vida. Porque tem coisas que dão errado, não é porque a gente planeja dar errado. Saulo não planejou você cair no chão. A igreja cristã, a igreja de Cristo ainda não aprendeu a lidar com os fracassos. Ela aprende a lidar com as conquistas, mas ela não aprende a lidar com aquilo que dá errado. Mas nós podemos ser uma voz no meio do deserto para dizer: Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode fazer nova todas as coisas. Eu não sei o que deu errado na tua vida, meu irmão, mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer: contempla, abre a sua visão espiritual, enxerga. Deus tem algo novo chegando para a tua vida. Deus tem um tempo de alegria chegando para a tua história. Deus tem um tempo de felicidade sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus tem uma estação, meu irmão, de recomeço. Quem sabe o teu pior fracasso é o teu maior testemunho. A tua pior derrota é a tua maior vitória. A tua maior queda é o maior testemunho que Deus está gerando sobre a tua vida. Eu não sei, meu irmão, o que deu errado, mas eu sei o que está dando certo hoje. A primeira coisa que deu certo nesse domingo, sabe qual foi? Foi você levantar da tua cama e chegar nesse culto. A segunda coisa que deu certo foi essa mensagem chegar no teu coração nesse domingo. A terceira coisa que já está dando certo na tua vida, porque antes desse culto acabar, Deus já está convencendo alguém aqui hoje que existe um futuro te esperando no Senhor. Existe um futuro te esperando no Senhor. Existe um futuro te esperando no Senhor. Existe um futuro te aguardando. Contempla a visão do céu sobre a sua vida. Sabe o que me traz alegria? Lá em Lamentações 3:22 diz: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu começo a enxergar aquilo que me dá esperança. Quando a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe foram 3 dias de choro de Saulo ali, dizendo: Deus, eu não quero mais essa vida do passado. Eu não quero mais ser quem eu era. Eu não quero mais caminhar pelos caminhos que eu caminhei. Eu não quero mais isso para a minha vida. Quem sabe foram 3 dias de angústia, de sofrimento. Mas quando Ananias chega e coloca as mãos sobre Saulo, algo começa a acontecer ali, meu irmão. Sabe por que Deus manda Ananias colocar as mãos sobre a cabeça de Saulo? Eu vou dizer aqui para a gente poder orar. Saulo era uma autoridade romana, embora sendo israelense, embora sendo também um judeu, mas ele também era um cidadão romano, também era um fariseu. Tinha cartas de autoridade sobre a vida dele. E sabe uma das coisas que uma autoridade romana nunca autorizaria alguém a fazer? Ninguém poderia colocar as mãos sobre a cabeça de uma autoridade romana, porque a autoridade, ela dizia assim: olha, nós somos a cabeça, estamos acima
de qualquer outra lei, qualquer outra potestade, qualquer outro reconhecimento humano. Soldados romanos estavam sempre de capacete para que ninguém ousasse tocar na sua cabeça, e principalmente as autoridades romanas, governadores, ninguém estaria acima deles. Por isso que os romanos, quando eles se estabelecem sobre o Jerusalém, eles estão dizendo: o Deus de vocês não é maior do que a nossa autoridade. E mesmo Saulo sendo ali da tribo de Benjamim, sendo um judeu, mas ele conseguiu um feito raro: se tornou um cidadão romano, cheio de autoridade, cheio de reconhecimento humano, cheio de aplausos humanos. E agora esse mesmo homem está de joelhos orando, está de joelhos sem enxergar, e ele depende agora que um Ananias chegue até lá e coloque as mãos sobre a sua cabeça e orasse por ele, dizendo: Deus, abre os olhos dele agora, abre os olhos dele agora. E a Bíblia diz como que escamas caíram dos olhos de Saulo naquele momento. Meu irmão, sabe o que são escamas? Escamas são revestimentos. Você olha para um peixe que tem escamas, as escamas, elas servem para que nada acesse naquilo que está dentro. Por isso que você pode comprar um peixe de água salgada do mar, você nunca pega um peixe salgado, porque as escamas impedem do sal chegar dentro da carne, impedem do sal tocar na esfera da carne. Não há possibilidade, porque as escamas, elas são quase como plásticos, que revestem, que impedem, que protegem. Olha que coisa tão poderosa. Quando Ananias está orando, as escamas caem dos olhos de Saulo, como se Deus estivesse dizendo: toda a estrutura humana, todo revestimento humano está sendo arrancado, todo revestimento humano está sendo tirado, para que o Espírito possa acessar, para que o Espírito Santo pudesse tocar no espírito de Saulo, para que o Senhor pudesse entrar. E a Bíblia diz que naquele momento ele é cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus, cheio da graça do Espírito Santo. Olha que coisa tão poderosa aqui, meu irmão. Se nessa manhã as escamas caírem dos nossos olhos, se nessa manhã quando nós orarmos e dos nossos olhos saírem tudo aquilo que está impedindo da visão do céu chegar sobre nós, se nessa manhã alguém que crê junto comigo começar a enxergar algo novo, meu irmão, se prepara, porque é a hora que o Espírito Santo acessa a nossa alma, é a hora que Ele nos reveste, para dizer: filho, seja agora transformado para essa nova estação, seja transformado para este novo tempo, seja transformado para esse novo dia, seja transformado para um futuro que Deus tem reservado sobre a tua vida. Se você puder, eu queria que você segurasse nas mãos de alguém, segure nas mãos de alguém pela fé, e eu queria que você levantasse as mãos dessa pessoa, declarando hoje que Deus está colocando essa pessoa de pé, colocando essa pessoa de pé. Saulo fica prostrado até a hora que Ananias chega e fala: se coloca de pé, Saulo, se coloca de pé, Saulo, porque agora você vai pregar a palavra, vai pregar o evangelho nos quatro cantos, nos continentes, nas nações. Se prepara, Saulo, porque o Espírito agora te encheu, e quem é cheio do Espírito Santo não fica parado no mesmo lugar. Se eu fosse você, se colocava de pé nessa manhã, dava um brado de vitória a Jesus nessa manhã. Abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor. Abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor. Abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor. Abre os nossos olhos nessa manhã. Levante suas mãos aos céus. Fala: Pai, eu estou pronto para acessar esse novo tempo. Eu estou pronto para ter uma nova visão. Eu estou pronto para ter uma nova visão. Eu estou pronto para enxergar o que os céus estão vendo. Ah, meu Pai, quem sabe a mesma luz que abriu os olhos de Saulo, quem sabe foi a mesma coisa que Moisés viu naquela sarça. Quem sabe, meu Pai, eu não sei, foi a mesma coisa que Isaías viu lá no capítulo 6, dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quem sabe foi a mesma glória, a mesma luz que Pedro, Tiago e João enxergaram lá na transfiguração no Monte das Oliveiras. Quem sabe foi a mesma coisa que Abraão viu quando saiu da sua tenda e olhou para as estrelas. Quem sabe aquilo que ele viu foi tão forte que o impeliu a crer, que o impeliu a acreditar. Senhor, eu não sei o que Saulo viu naquela luz, mas eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos espirituais nessa manhã, abre os nossos olhos espirituais nessa manhã, nos entrega uma nova visão para um novo tempo. Se você puder, com suas mãos aos céus, declare essa canção conosco, declare essa canção conosco. Quero te ver, quero te ver.
estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Eu queria fazer essa última oração nessa manhã. Ele está aqui. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Há uma unção de liberdade do Espírito aqui nesta manhã. Começa a fluir no sobrenatural. Começa a fluir no sobrenatural. Começa a acessar este lugar onde as visões do céu são liberadas. Abre os nossos olhos, papai. Até quando não vejo, até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão. meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, no deserto. Eu queria fazer essa última oração aqui nessa manhã. Eu tenho 3 minutos para encerrar esse culto aqui nessa manhã, mas eu sinto que existe alguns Saulos aqui que eu preciso orar aqui hoje. Existem alguns Saulos aqui hoje que eu preciso orar para que os olhos espirituais sejam abertos, para que os olhos espirituais hoje sejam abertos, para que você possa enxergar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Até aqui, pouco você conseguiu enxergar e entender do teu futuro, pouco você conseguiu compreender do que viveu e muito menos daquilo que ainda vai viver. Mas hoje é uma oração para que os seus olhos sejam abertos
Mas para isso, Saulo precisava estar no lugar certo. Saulo precisava estar na hora certa. Saulo precisava estar com as pessoas certas. E hoje a mesma forma acontece conosco, da mesma maneira. Nós precisamos estar no lugar certo. Você já está aqui. Nós precisamos estar no momento certo, na hora certa. E você chegou aqui hoje. E precisamos estar com as pessoas certas. Hoje a minha oração é para que você hoje tome a decisão de dizer: Pai, eu quero caminhar com as pessoas certas. A Bíblia não diz quem eram os homens que estavam com Saulo quando ele cai do cavalo, mas a Bíblia diz quem era a pessoa que estaria com ele a partir dali. Quem estaria a partir com ele? Deus levanta um Ananias que caminharia com ele a partir daquele dia. E hoje a minha oração é para que no teu coração venha este convencimento. Eu quero orar por você que deseja entregar sua vida por completo a Cristo Jesus. Da mesma forma como Saulo teve aquele encontro tão real, aquele encontro tão verdadeiro, que o fez tomar a decisão de caminhar com Cristo para sempre. Até o momento dele escrever durante toda a sua jornada, ao longo dos anos da sua vida, dizer: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. É esse Cristo que deseja se revelar ao teu coração aqui nessa manhã. E Ele só se revela diante da nossa escolha, diante da nossa decisão. Dizer: eu quero esse Cristo na minha vida. Eu quero provar desse Cristo que não desiste. Eu quero provar desse Cristo cheio de graça e compaixão. Um Cristo, mesmo sendo o dono do universo, mas ainda assim Ele escolheu morar dentro do nosso coração. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, papai. Essa oração é para você e para um segundo público também, que você já até entregou sua vida a Cristo em algum momento da sua vida, mas quem sabe as circunstâncias da vida, quem sabe as frustrações te fizeram esfriar na jornada. E hoje o convite também é para você. Talvez para você, mais do que começar, você precisa hoje recomeçar a sua vida com Cristo. Nesse minuto final desse culto, eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida a Cristo, ou você que deseja recomeçar a sua vida com Ele. Eu vou contar até 3, e você que deseja entregar a sua vida por completo a Cristo, ou você que deseja recomeçar a sua vida, se levantar de onde algo parou, de onde algo parece que deu errado. E quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão bem alto, e nós vamos orar por você. Nós vamos terminar esse culto orando pela sua vida. Essa é a decisão mais importante das nossas vidas. É a decisão de entregar nossa vida por completo a Cristo, ou a decisão de recomeçar com Ele. Por isso que a partir dessa decisão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. 2, nesse momento está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. Há uma batalha no mundo espiritual. Mas o Espírito Santo já vem ao teu coração te dando força, para que ao você levantar essas mãos, ao você levantar uma das suas mãos, o teu espírito seja renovado no Senhor. 3, levante sua mão bem alto. 3, levante sua mão bem alto. Você quer ver isso no Senhor? Isso, fica com sua mão levantada. Eu quero orar por você. Isso, fica com sua mão levantada. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos abençoar você. Isso, provavelmente tem um voluntário perto de você, aí onde você estiver. Hoje é dia de começar ou de recomeçar com Cristo. Você que levantou as suas mãos agora, eu queria que junto com esse voluntário que está junto com você, eu queria que você não se importasse com quem está do lado da direita, da esquerda, quem está na cadeira de um lado ou do outro, mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui junto com esse voluntário. Eu quero orar por você. Aleluia. Você pode vir até aqui. Vamos aplaudir o Senhor por cada uma dessas pessoas. Você que levantou a sua mão, pode vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. Isso, pode vir, meu irmão. Vamos aplaudir mais forte, igreja. Vamos aplaudir mais forte. Aleluia. Você pode vir até aqui. Eu quero orar por você. Estenda suas mãos para cá, meu irmão. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos abençoar hoje. Nós vamos declarar esse novo tempo. Nós vamos declarar essa nova estação. Vamos declarar hoje a graça do Senhor alcançando, a graça do Senhor se compadecendo de nós, a graça que não desiste de nenhum de nós. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos orar pelos seus filhos aqui nessa manhã, Pai. Obrigado por essa decisão tão importante, tão especial. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, e somente o Senhor, Pai, é que pode convencer o nosso coração, Pai. Somente o Senhor, Pai, é que pode nos dar forças para chegar até aqui.
a nossa força, a nossa capacidade não chegaria, Pai, mas o Senhor nos trouxe aqui hoje, Papai. E eu oro, Pai, para que nesse momento o Teu perdão, a Tua graça nos alcance. Aquilo que parecia ter dado errado, hoje o Senhor começa, Senhor, de onde parou. O Senhor junta os cacos, o Senhor junta, Pai, os pedaços, Pai, e começa a escrever uma nova história. O Senhor começa a escrever uma linda história, Pai. Senhor, apagando, Senhor, tudo aquilo, Pai, que aprisionou a vida, Pai, do Teu filho, da Tua filha. Tudo aquilo que paralisou a história em algum momento, em alguma fase da vida. Tudo aquilo, Senhor, que frustrou, Senhor, Pai, e parece que a história ficou travada, paralisada lá naquela dor, naquela queda. Mas hoje, da mesma forma como o Senhor disse para Saulo, dizendo: levante-se, Saulo. Há um Ananias que vai orar para que os seus olhos sejam abertos. Da mesma forma o Senhor traz, Senhor, o Teu filho até aqui, a Tua filha até aqui, para dizer: os seus olhos espirituais hoje estão sendo abertos. Hoje o Senhor começa a entregar uma nova visão de futuro. O passado começa a ser apagado, uma história nova começa a ser escrita, um novo tempo começa a ser gerado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se compadece de cada um de nós. O Senhor se compadece de cada um dos Teus filhos, Pai. Obrigado porque o Senhor não desiste de nenhum de nós, Papai. Eu queria que todos nós juntos repetíssemos essa oração, todos nós juntos. Diga junto comigo, diga assim: Jesus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por não desistir de mim. Eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador. Eu reconheço que sou pecador e dependo da Tua graça. Obrigado, Jesus, por escrever o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de perdão e graça, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu quero dizer algo para cada um de vocês aqui hoje. Hoje é um dia de muita alegria para nós. Hoje é um dia que significa muito para nós, para essa igreja. Esse culto só aconteceu pela tua vida. Esse culto só está aqui hoje por causa desse momento. E a Bíblia diz de uma forma tão clara, diz que nesse momento agora começa uma festa nos céus. A Bíblia diz que tem festa nos céus diante dos anjos, por alguém que decide, alguém que toma uma decisão como essa. E se tem uma festa nos céus pela tua vida, tem uma festa aqui nessa igreja também pela tua vida, pela tua escolha, pela tua decisão. E nós queremos fazer algo com cada um de vocês aqui hoje. Você que está aqui na frente, nós vamos fazer algo juntos aqui hoje. Nós vamos inaugurar esse novo tempo. Nós vamos contar até 3. E quando nós contarmos até 3, você vai olhar para trás e vai conhecer a família que vai ser parte dessa nova história. E eu queria que você que está no teu lugar pegasse o teu celular nesse momento. Eu queria, se você puder, pegar o seu celular nesse momento. Eu queria que você acendesse a tua lanterna nesse momento. Nós vamos fazer algo profético aqui hoje. Quando você olhar para trás e você enxergar atrás uma, duas luzes acesas, significa que tem pelo menos uma ou duas pessoas em concordância com o novo tempo de Deus na sua vida. Quando você olhar para trás, talvez você encontre uma ou duas pessoas que acreditam que Jesus não desistiu da tua história. E eu creio que no 3, quando você olhar para trás, nós vamos inaugurar esse novo tempo com festa, com júbilo. Quem está junto comigo aqui em Lagoinha, vamos junto no 3, vamos lá, para inaugurar esse novo tempo, para inaugurar essa nova estação. Vamos lá, 1, 2, 3, pode olhar para trás e aplauda bem forte, igreja. Dê um forte aplauso a Cristo Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Obrigado, Jesus, obrigado por esta manhã. Nos deu um domingo maravilhoso, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai, que ao sairmos por essas portas, Pai,
a tua presença permaneça com cada um de nós, por este dia e por toda essa semana, papai. Nos guarda, nos protege, nos livra, nos reveste com teu sangue, Pai. Nos livra de todo mal e nos dê uma semana de vitórias e de milagres, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte a Jesus. Deus te abençoe. Vai para a melhor semana da tua vida. Vamos para cima, Lagoinha. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua